Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a bondade do Mestre Jesus encontre afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre são os nossos desejos iniciais. Que bom estarmos mais uma vez juntos, né? É muito gratificante esse nosso encontro. Sempre gratificante todas as vezes que nós nos encontramos nesta casa. É através deste convívio, desta troca de energias, é que nós encontramos força, coragem e ânimo para continuarmos trilhando os nossos passos. Vamos ver então um tema que, como todos são maravilhosos, os temas que nós estudamos, né? Que é da ciência e filosofia kardecista, esta mensagem é Emmanuel que nos traz e que tratamos exatamente da senda escabrosa. E Emmanuel começa dizendo assim: nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do Espírito. O pão do corpo, com certeza esse nos preocupa bastante, né? Estamos sempre pensando nesse pão do corpo. Às vezes, até temos mais do necessário para cuidarmos deste corpo, mas nós não achamos que ainda é o suficiente. Estamos sempre preocupados com o pão do corpo. É interessante, é muito interessante, é útil, é necessário. Mas será que nós gastamos tanto quanto arrecadamos para cuidar do corpo? Provavelmente não. Muito mais que o pão do corpo, necessitamos de pão do Espírito. Qual é o pão do Espírito? Que pão é este? Quando Jesus disse que nós temos que cuidar do corpo e do espírito, ele falava exatamente desses dois tipos de pães, não é? Mas o do espírito não nos traz muita preocupação. Quando nós temos um tempinho, quando nós dispomos de um tempo qualquer, às vezes temos um certo desânimo, né? De procurar este pão do espírito, quando nem sempre nós procuramos entender se é necessário agora ou se é depois, ou que hora que nós necessitamos deste pão do Espírito. Não sabendo nós que quando Jesus diz que temos que cuidar do corpo e do espírito, deveríamos ter a mesma preocupação que nós temos para cuidar do corpo, deveríamos ter para cuidar do espírito. Porque nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações. Significa que nós ainda não estamos em condições melhores de habitar mundos mais elevados. Estamos exatamente nesse mundo de provas e expiações. Significa o quê? Significa como diz o Evangelho. Significa exatamente como diz o Evangelho. Neste patamar que nós estamos vivendo, ainda vivemos abraços com o sofrimento. Mas este pão do Espírito, com certeza, ele nos ajuda, nos auxilia nessas inquietações que muitas das vezes achamos difíceis, estas provações ou estes tropeços que nós encontramos neste caminhar para um mundo melhor. Então,
este pão do Espírito, voltamos a dizer, seria necessário quanto ao do corpo. Mas esse nós tiramos talvez uns 30 minutos, talvez 1 hora, dependendo de onde estamos, de ida e volta para uma casa como esta, por semana, e achamos talvez ainda cansativo. Por semana. Mas o pão do corpo, este impreterivelmente, a nossa preocupação é muito maior. Porque se nós não alimentarmos este corpo, sentimos fracos, debilitados, necessário alimentar. Sim, devemos manter este veículo, este carro, como diz o nosso irmão Chico Xavier, em condições deste espírito, desta alma, como quer que seja, caminhar, executar suas atividades, porque quem planeja não é o corpo. Quem planeja as nossas atividades é exatamente esta alma ou este espírito, como quer que seja. E este nós alimentamos quando nós achamos um tempinho disponível, né? Sem saber que de um momento para outro nós somos convidados a deixar este carro, este veículo biológico. E aí vamos viver exatamente do Espírito, habitando um corpo rarefeito que não necessita mais das preocupações que nós temos com o processo material para alimentar o corpo. Porque este corpo que nós habitamos não necessita deste alimento pesado, este alimento que o nosso corpo biológico necessita. Ele necessita de propriedades exatamente espirituais, alimentos espirituais, sensíveis, rarefeitos, para sustentar o corpo perispiritual. Se as células do corpo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. A nossa alma, o nosso espírito também necessita desta alimentação para o corpo perispiritual, que significa exatamente as propriedades divinas, colhidas em laboratórios espirituais, sensíveis ainda ao nosso conhecimento. Mas sabemos que os nossos irmãos fora do biológico, do corpo biológico, também alimentam. Lembrem de André Luiz, lembrem do nosso lar, onde ele nos informa, quando foi recolhido por Clarencio, por nosso irmão Clarencio, ele tomava caldo reconfortante, não destas propriedades que nós usamos para o corpo biológico, mas os espíritos também alimentam. Então, há necessidade de preocuparmos um pouco mais com este corpo sensível, o corpo rarefeito, para que nós possamos, ao retornarmos para a segunda dimensão, entendermos melhor este mecanismo da alimentação do espírito. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Então, também necessitamos de uma alimentação regular quando saímos daqui. Mas não cabe agora preocuparmos tanto com esta alimentação, mas com a preparação do espírito, para que ao retornarmos para a segunda dimensão, para o plano espiritual, estarmos em condições de entender essa alimentação do próprio corpo espiritual.
Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Espessa noite nos envolvesse. Como é difícil, como é sacrificante, né? Quando nós estamos envolvidos numa espessa noite, muitas das vezes sem poder ver quase nada com estes olhos biológicos. Então, do jeito que nós preparamos para enxergar melhor, enxergar estas noites espessas, escuras, é necessário que nós preparamos também para ingressar neste mundo espiritual, para que nós possamos, para que nós possamos entender melhor este mecanismo da vida quando deixamos o corpo. É comum e acontece a natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fortes de entendimentos e flores de boa vontade, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Quando nós estamos passando por estas inquietações, né, nós parece que perdemos até a noção do tempo. Nós não sabemos discernir muitas das vezes onde estamos, o que estamos fazendo, o que devemos fazer e o que vamos fazer. Porque as inquietações nos tiram muitas das vezes a forma de raciocínio que nós gostaríamos de ter, tendo certeza do que nós vamos fazer ou do que estamos fazendo. As nossas inquietações nos perturbam, nos deixam inquietos, porque se tivermos preparados, estas inquietações não serão tão acentuadas como muitas das vezes são, mesmo no corpo biológico. Nós sabemos no corpo biológico, quando estas inquietações falam por fundo, são fortes, nós perdemos muitas das vezes a noção do tempo. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados às trevas de nossas indecisões e desapontamentos. Estejamos na situação que tivermos, Deus não nos desampara. Deus está sempre presente, porque nós somos fagulha de Deus. Então, se somos fagulha de Deus, Deus está presente, porque somos criação dele. E além de tudo, onde quer que nós estejamos, estamos cercados pela presença de Deus, onde quer que estejamos, aqui, neste mundo maravilhoso ainda, esse mundo biológico maravilhoso, porque é lindo esse nosso orbe, não é? Talvez não temos muito tempo para observar as coisas lindas que Deus nos colocou para que nós pudéssemos construir a nossa felicidade. Esquecemos de ver as estrelas, o brilhar da lua, o clarão do sol, o aquecimento desse sol maravilhoso que sem ele não tem vida. Esquecemos de perceber a noite que nos recolhe, para que possamos recompor as nossas energias biológicas, físicas, e também as energias espirituais. Então, esquecemos de ver ao nosso redor Deus presente. Em tudo que nós olharmos, Deus está presente. Porque tudo de material que nós olharmos, que nós não estivermos vendo, onde quer que nós estejamos, seja esta matéria em que dimensão ela estiver, Deus está presente. Porque a matéria não é a criação do homem, a matéria é a criação de Deus. O homem manipula esta matéria, manipulamos em várias dimensões esta matéria, mas a matéria em si, este produto natural, é de Deus, não é do homem. O homem não produz, é Deus que é o produtor. Assim, como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desenvolvendo os caminhos constelados do firmamento ao viajor
perdido no mundo. Achamos perdidos muitas das vezes. Nós não entendemos este mecanismo, né? Estamos perdidos. E lá na pergunta 10 e 11 do Livro dos Espíritos, nos esclarece os amigos espirituais, através de Kardec, que nós ainda não temos condições de entender a grandeza de Deus, a tua essência, a essência do Pai, nem a essência do Espírito, nós não temos condições, ainda mais a essência de Deus. Mas podemos identificar. Nós podemos não entender, mas podemos identificar. Como dizíamos agora, se é matéria, é criação de Deus. Então está presente. Só que essa dimensão da matéria, nós não temos condições de entender. Mas a matéria nós entendemos. Porque exatamente esse nosso orbe, já dissemos aqui algumas vezes, compõe apenas em 3 itens: Deus, inteligência e matéria em todos os seus níveis. Todos os seus níveis. Todos. Acende no céu de nossas ideias, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. O dia que nós preocuparmos com o que nós dizíamos há poucos instantes, quando Jesus se refere a cuidar do corpo e do espírito, aí nós vamos ter mais ou menos uma noção do que nós vamos fazer quando daqui sairmos. Nós temos uma noção como é que vamos viver quando deixarmos este corpo biológico. E essa noção hoje, ela é bem consistente, ela é bem clara, porque Deus é tão maravilhoso que nos trazem de várias formas nos mostrando a existência do ser quando deixa o corpo material. Encontramos nos filmes, nas novelas, sem falar em milhares e milhares de obras, que a bondade de Deus é tão grande, que os mensageiros que estavam conosco ontem estão nos informando hoje, através de um fator chamado mediunidade, nos mostrando a vida após o desencarne. Então, hoje não somos mais inconscientes, porque nós já estamos raciocinando que existe alguma coisa além do corpo. Não somos mais aqueles que ontem não acreditavam em mais nada, a não ser nascer, alimentar, morrer e acabou. Não, hoje nós sabemos que nós não morremos, que nós trocamos de roupa, que nós deixamos um corpo pesado e habitamos um corpo leve e rarefeito. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nunca nos deixamos. Estão sempre conosco, né? Nunca nos deixamos. Então nós temos que ter esta confiança, porque Jesus nos mostrou que ao desencarnar não tinha ido para lugar nenhum, como muitos de nós entendemos que no 3º dia ele foi levado para tal lugar, quando na realidade no 3º dia ele apareceu para os 2 discípulos de Emaús, mostrando que estava vivo num corpo ectoplasmático lá naquela chácara, comendo pão e peixe assado com eles, mostrando para eles que estavam vivos, que quando nós estamos num corpo ectoplasmático, nós estamos perfeito como estamos agora no corpo biológico. E Jesus mostrou: eu estou aqui, nunca nos deixarei, está sempre conosco. Então, se Jesus nos mostrou a existência do ser após o desencarne, e que não tinha ido para lugar nenhum, e que é o coordenador do nosso orbe, será que ele agora foi para algum lugar? Sabemos que não, meus irmãos, sabemos que não. Jesus sabe da nossa necessidade de entender o seu mecanismo, o que ele fez quase 3 anos pregando a lei do amor. Ele sabe que nós ainda somos analfabetos com relação a esta lei. Ele sabe que nós estamos lutando a cada dia que passa,
para ver se nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando por nós. Todo instante, todo momento que nós procurarmos por Jesus e procurarmos por Deus nosso Pai, Ele está representando o nosso Pai, porque assim Ele disse que seria o representante do nosso Pai Celestial. Ele foi o transmissor das leis divinas, Ele vivenciou as leis divinas, Ele nos deixou claro como é que devemos seguir os nossos passos, cumprindo essa lei divina. Então, por isso, a bondade celestial está sempre conosco. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Deus é tão maravilhoso, né? O dia amanheceu, a gente está feliz, aí estamos contentes, vamos para o emprego, vamos cuidar dos nossos compromissos materiais, e corremos daqui, corremos dali, daqui um pouquinho, a noite nos acolhe. Agora vão descansar, agora vão repor as suas energias, agora afasta um pouquinho do corpo, fica ligado por um fio, por um laço fluídico, que tem alguém que dá até nome nesse laço fluídico, né? Mas é um laço fluídico que nós não temos a condição de entender que tipo de laço fluídico é este, que matéria é esta que compõe este laço fluídico. Mas se tocar no corpo, no momento que nós estamos fora, voltamos em frações de milésimo de segundo, porque somos o responsável por este corpo. Estamos presentes para ver o que está acontecendo. Nós viemos de imediato. Então, esta noite é para repormos estas energias. E assim, a cada dia e a cada noite é uma nova etapa. Cada dia e cada noite é uma nova etapa. Então, essa mensagem nos reporta aos quadros lacinantes que muitos passam nesta vida. Esquecemos, né? Passamos. Não, passou, acabou. Esquecemos das situações mais agonizantes, porque passam tantos irmãos nossos nesse planeta. Lembremos muito de nós, não esquecemos de nós, principalmente quando se fala materialmente, quando falamos em processos materiais. Mas esquecemos muitas das vezes os nossos irmãos, aqueles que estão distante de nós, seja eles reencarnados ou desencarnados. Eu não tenho condições de ajudar ninguém. Eu sou muito humilde, eu sou pobre, eu não tenho nada para dar, para socorrer. Não, nós não temos nada. Esses não nos traz preocupação, porque nós não temos o dever de cuidar deles, nem encarnados, nem desencarnados. Mas esquecemos que nós temos uma coisa maravilhosa, chamada assistência espiritual, que nós podemos fazer a qualquer instante, a qualquer momento, onde quer que estejamos, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Nós temos provas e mais provas dos fluidos, das energias que nós emitimos quando nós queremos ajudar alguém, seja ele material, encarnado ou desencarnado. Nós sabemos, nós temos exemplos e mais exemplos de assistências espirituais à distância, a milhões de quilômetros. Nós temos muitos exemplos, em arquivos nós temos muitos exemplos, porque nós fazemos preces, porque nós damos passe à distância, porque para dar passe não há necessidade de fechar numa sala e impor as mãos sobre a pessoa. Esse gesto nós fazemos porque Jesus fez, mas nós temos o exemplo de servir à distância, através do passe fluídico que nós emitimos as nossas energias, e que podem ser para os desencarnados e podem ser para os encarnados. Este passe que nós fazemos, voltamos a dizer, Jesus fez, por isso nós fazemos também, principalmente quando ele atendeu aquelas criancinhas, né, que ele colocou as mãos sobre a cabeça delas após recebê-las, está no Evangelho.
Após muitas e muitas curas que Jesus fez, colocando as mãos sobre as pessoas, é o passo que nós procuramos fazer. Mas quantos foram aqueles que Jesus curou, que não colocou a mão sobre eles? Quantos? Quantos foram? Nos mostrando que nós podemos fazer, porque Ele disse: tudo o que eu faço, vocês também poderão fazer. Então, se Ele curou alguém, se Ele transferiu energia para alguém, sem necessidade de impor as mãos, nós podemos fazer também. E é o que fazem os espíritas. O passe à distância, as vibrações positivas. Quando nos detemos em reclamações das situações adversas porque passamos, essa mensagem nos lembra a bem-aventurança, bem-aventurados aflitos, anotadas por nós, por Jesus, que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados aflitos, Ele disse que não precisaria fazer prece para aqueles que estavam bons, Ele veio para aqueles que necessitavam destes fluidos que nós acabamos de dizer. Os sadios não necessitam médicos, o próprio mestre falou sobre isso. Nós esquecemos os doentes que necessitam de nós, mas por nós acharmos que não somos médicos, não há necessidade, de darmos receita nem medicamentos. A esperança em dias melhores nos fortalece diante dos reveses da vida. Estes reveses nos chamam a atenção. Se erramos uma vez, se erramos duas, não há necessidade de errarmos 10 vezes, porque servirá de exemplo para que nós possamos repensar a nossa atitude. Dizer: olha, não deu certo numa primeira vez, nem na segunda, numa terceira, então não vai ser da agora para frente que vai dar certo. Por isso, é como disse Emmanuel, devemos traçar melhor os nossos objetivos, para poder colocar em prática as nossas ações. Para quê? Para não errarmos tanto e procurarmos acertar o máximo. Mas, às vezes somos aventureiros, vamos tentar, se não der certo, depois a gente não faz mais. Esperamos por muitas vezes não dar certo. A paciência, a resignação ativa nos alerta diante das dores do mundo, exemplificando a fé e a esperança no mundo melhor. Ora, se essas dores nos preocupam, vamos ter fé. Ter fé em quê? Na dor? Não. Vamos ter fé de como curá-la, essa dor. Não encontrei remédio no processo material. Fui ao médico, fiz tudo que foi exames, pedidos de laboratórios, levei para o médico, ele disse que não tem nada. Mas como eu estou inquieto, como eu estou sofrendo, que perturbação, que coisa terrível que acontece comigo, eu não durmo, eu não como direito. Deve ter uma causa. Vamos procurar a causa. Onde é que será que está essa causa? Se não está no processo biológico, ela está onde? Quem é que está sofrendo? É o espírito. É exatamente esse que nós temos que cuidar. É porque falta o pão deste espírito. Então, se nós não encontramos solução para o biológico, com certeza a solução está nesta nossa renovação de atitudes. Vamos renovar as nossas atitudes, vamos mudar. Se não está dando certo, vamos procurar, quem sabe, mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes, programando melhor as nossas atividades e colocando em prática. Quem sabe que nós não melhoramos, E nos informa os nossos amigos espirituais. É necessário que nós possamos lembrar desta energia espiritual que nós precisamos para fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo, o nosso perispírito, o corpo intermediário entre esse corpo pesado e o próprio espírito, Quem sabe, se não está nesse corpo biológico, não poderá estar neste corpo rarefeito, neste perispírito que nós sabemos que existem entre o biológico e o espírito. Então a necessidade nossa vai ser de cuidar desse corpo perispiritual. O ditado, depois da tempestade vem a bonança, é considerado com outras palavras por Emmanuel. A renovação pode vir
depois da desolação. A construção, em geral, requer uma destruição. Muitas das vezes acontece a destruição. Meu Deus, isso é castigo de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que morre tanto inocente? Ah, meus irmãos, nós não buscamos a resposta, nós lamentamos a causa, ou seja, o efeito. Nós não olhamos a causa, nós lamentamos o efeito. Mas se não deu certo aqui, será que vamos reconstruir de novo, no mesmo lugar? Será que não é chamando a atenção nossa, para que, quem sabe, aqueles que não aconteceu tal fato, mas que estão próximos de nós, evitem que aconteça? Não, meus irmãos. Muitas das vezes acontecem e nós insistimos e acontece de novo e assim por diante. A manutenção da vida pede a extinção de alguns elementos em proporções providenciais. Quantas células são mortas num banho para ficarmos limpos e cheirosos? Ah, essa nós não importamos que renova. Ah, vamos tomar um banho que nós sentimos descansados. Como é maravilhoso um banho. É claro, né? Nós tiramos as células mortas da nossa pele, nossa epiderme, né? E aí vamos renovar células novas e aí nós ficamos cheios de energia, né? Então, esse tipo de reforma que nós passamos por ela sem perceber, de renovação sem perceber, acontece com aquelas que nós percebemos. Só que aquelas nós insistimos e achamos que até é um castigo de Deus, quando na realidade está nos chamando a atenção para coisas piores não acontecer. E nós insistimos. Desde que tenha um fim útil, o revés nos traz muitas lições, nos colocando no prumo da vida, nos fazendo pensar num novo fim a partir de um novo começo. Se eu comecei melhor, eu vou ter um fim melhor, porque eu planejei melhor, eu executei melhor, então eu vou ter um fim melhor. Com certeza, nos afirma a divindade. As decepções, desilusões, perda de oportunidade e insucessos nos trazem tristezas, nos abatem, como se estivéssemos diante de um vendaval, pronto a nos sucumbir. Às vezes nós insistimos, às vezes não é lugar de construir, às vezes o telhado não é aquele que deveríamos colocar, mas nós deixamos que aquele telhado voa pelos ares, como nós encontramos agora recentemente. Como nessa época, é muito comum nós vermos isso acontecer. Mas não preocupamos em fazer um telhado mais resistente. Insistimos ainda num telhado frágil, fácil de ser tirado pelo vento, pela tempestade. E será que esse vento é uma tempestade desnecessária? Nós não temos consciência, através da ciência, que o vento é tão necessário quanto a qualquer outro projeto da própria natureza? Nós esquecemos que as árvores, para crescer, é necessário que ventem para que ela dilata os seus troncos para crescer? A ciência nos mostra isso, né? Mas será que nós esquecemos os miasmas que tem? Olhamos daqui a poucos meses, setembro daqui um pouquinho está chegando, né? O agosto está chegando, setembro, nós vamos ver o nosso espaço, que nós chamamos de espaço, que de espaço não tem nada, todo o nosso espaço é ocupado, né? Por corpos, em várias dimensões. Esquecemos que o vento, aquele vento das primeiras chuvas que muitas vezes nós reclamamos, é para limpar estes miasmas do tempo, para deixar um tempo lindo. Se nós olhamos aí, a gente vê de longe, como está bonito, como a coisa ficou linda depois dessa ventania que teve, porque limpa os miasmas do vento. Mas nós não achamos muitas das vezes útil, porque faltamos o nosso conhecimento. Tenhamos força e fé, pois qualquer temporal passa, deixando destroços
e é o recomeço de tudo, e sempre nos chega o auxílio nessas horas, e é intimamente renovador este vento, como acabávamos de dizer. Mas o relógio também acaba de nos dizer que estamos aproximando no final, né, João? Então nós agradecemos a vocês pela paciência, pela tolerância. E isso é a doutrina que nos traz, porque assim disse Kardec, que a doutrina espírita é ciência e filosofia. Então não podemos nos atermos simplesmente no processo espírito, mas devemos nos atermos também com relação a tudo que envolve este espírito, né? Corpo material, corpo perispiritual, essa alimentação nossa, alimentação do espírito, composição do corpo perispiritual, que nós não temos ainda a dimensão destas células com relação, inclusive o livro dos Espíritos fala sobre isso, que nós não temos ideia do tipo de matéria dos nossos irmãos espirituais, e que nós mesmos, quando estamos fora do corpo, e queremos entender este processo, e nos informa os nossos amigos espirituais, que poderíamos chamar de quinta dimensão esta matéria. Nós não estamos nem na primeira direito, estamos iniciando a primeira dimensão. Veja, até chegarmos à quinta dimensão, ainda quanto tempo vai durar, para que nós possamos entender esse tipo de matéria que compõe os próprios espíritos, que somos nós, quando deixamos o corpo e vamos para o mundo espiritual. Meus irmãos, nós agradecemos imensamente a todos pela paciência e pela tolerância. São vocês que nos ajudam, porque são juntos que vamos estudar, é juntos que nós vamos aprender, e é juntos que nós podemos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que Deus nos ampare agora e sempre, são os nossos desejos finais.